Muito bem, gente. Bom dia mais uma vez por aqui. Nós estamos ao vivo para mais um Saúde e Bem-Estar podcast. Rosana Costenaro de volta e eu mais uma vez aqui para um bom bate-papo sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, né, Rô? Bem-vinda. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Um prazerzaço estar aqui novamente, né? Todas as quartas-feiras a gente tem um encontro marcado por aqui no nosso podcast. E hoje, olha só, vim temática. Hoje eu vim de rosa, porque eu não tinha roupa rosa, mas eu tô com uma sandália rosa. Isso porque a gente vai falar do Outubro Rosa, um mês super importante para a conscientização da saúde da mulher. E por isso a gente já vai pedindo para você que participe aqui da nossa live, que você pode ganhar presentinhos aqui da emissora no final do podcast. Então, olha só, um dos presentinhos é esse aqui, que é lindo, né? É uma case, como é que se fala isso? Eu chamo necessaire, mas eu talvez esteja ultrapassando. Necessário. Então, para você colocar as maquiagens, enfim, e para você participar, né, e concorrer, basta você, então, participar da live. Comenta aí, pede alguma coisa para a gente, para as nossas convidadas, que a gente vai respondendo e trazendo também a tua participação por aqui. Então, estamos recebendo hoje, com muito carinho, a diretora de Ações em Saúde da Secretaria de Saúde de Marau, Fernanda Garbini, está conosco. E temos uma convidada especial, fiquei super feliz que ela aceitou o nosso convite, a Ana Piccoli, porque a história dela é maravilhosa e inspiradora. Tenho certeza que vai nos emocionar e também motivar muitas pessoas, né, que acabam enfrentando esse problema do câncer de mama. E não pode ser diferente, né? Nós receber um diagnóstico desses certamente nos entristece, nos apavora, nos causa medo. Falar com pessoas que passaram por isso e que têm uma mensagem legal para nos transmitir é super importante. Então, gurias, bem-vindas. Fernanda, bem-vinda, bom dia. Bom dia! Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto tão especial que é a saúde da mulher, né? E que agora, nesse Outubro Rosa, a gente dá uma intensificada num assunto que é importante o ano inteiro. A gente foca no câncer de mama, mas podemos falar sobre todos os assuntos ligados à saúde da mulher, né? Bem lembrado. Ana, bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje para contar a minha história e também para responder perguntas de vocês. E de quem estiver conosco, né, na live, certamente. Né? Muita gente te conhece, muita gente conhece a Fernanda até por esse trabalho que ela realiza na Secretaria de Saúde. São muitas pessoas todos os dias que passam, né, Fernanda, pela secretaria, e boa parte delas mulheres buscando ajuda. Porque quando surgiu a pauta do Outubro Rosa, é pauta obrigatória para nós, né? E aí, quando nós estávamos conversando com a produção, hoje está conosco o João Pedro Varal Tartari, né? Como nosso produtor. E quando conversávamos também com a Júlia, nós falávamos, mas e que tal nós trazermos alguém da Secretaria de Saúde para entender também quem talvez não tenha as mesmas condições que a Ana teve e que muita gente tem, de alguns serviços, né, mas que são ofertados na saúde pública. E aí todo mundo achou legal para que a gente efetivamente conheça o caminho, né, Fernanda? Então, por isso também que nós queremos saber como é que é a procura, como é que as mulheres podem proceder, devem proceder. Primeiro passo, qual é, Fernanda? Como começar? E eu não digo quem tem algum problema. Quem quer prevenir, quem quer saber como é que está, né? Fazer um check-up, assim. Isso. Então, a Secretaria de Saúde é o ponto de partida de todo esse trajeto que as mulheres vão fazer, tanto na prevenção quanto na recuperação da saúde, no caso de haver alguma doença, algum diagnóstico positivo, né? Então, a porta de entrada sempre vai ser a ESF. Nós, anualmente, durante todo o ano, diariamente, a gente oferece a consulta da saúde da mulher. É uma consulta que é realizada pela equipe de enfermeiras que nós temos na secretaria, onde elas fazem esse rastreio, né, de diagnóstico precoce, tanto da mama
quanto do colo do útero. Então, a gente oferece o citopatológico, a gente faz consulta de avaliação clínica das mamas, a gente faz a solicitação de mamografia ou de ultrassom, dependendo do perfil clínico daquela paciente, porque a escolha do exame mais adequado para fazer esse diagnóstico precoce é através da avaliação individual da mama da mulher. Então, tem mulheres que têm mamas mais densas, que vão precisar de um tipo de exame. Tem mulheres que têm mamas menos densas, que vão precisar do outro tipo de exame. Tem uns que precisam de complementação. Mas lembrando sempre que o padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama é a mamografia, né? Então, essa porta de entrada, através dessa consulta, as mulheres vão sendo avaliadas e sendo orientadas no cuidado da sua saúde. Mas é pelo 156? A livre demanda no posto de saúde. Você chega lá e faz um agendamento para fazer essa consulta de enfermagem. Entendi. Havendo alguma alteração, a própria enfermeira já vai encaminhar para a avaliação médica. Então, não sendo nem preciso ligar para o 156. Esse agendamento vai ser na parte da tarde com a equipe da ESF. E ali, então, vai ser iniciada a investigação. Veio uma mamografia com BIHARDS 4B, por exemplo, qual vai ser a conduta que vai ser tomada por uma suspeita de câncer. Aí vai seguindo o fluxo, que é encaminhado para o GERCOM, que é o sistema de consultas especializadas que o SUS oferece através do Estado, onde essas pacientes, num prazo normalmente de 5, 7 dias, já estão agendadas com um oncologista. E daí, a partir dali, ela vai dar sequência de acordo com o tipo de câncer que ela tem, com as características que ela vai precisar, se vai fazer uma cirurgia primeiro, se vai fazer um tratamento quimioterápico, se vai fazer uma radioterapia, se é um tratamento conservador, que vai fazer só retornos ambulatoriais no primeiro momento. Então, tudo isso vai ser definido pelo especialista. Agora, quem tem câncer, de fato, tem uma prioridade dentro do Sistema Único de Saúde, dentro desse processo, né, de atendimento no posto de saúde? Com certeza. A parte da oncologia, eu acho que é, assim, certamente a parte mais rápida e eficaz que existe em todo o sistema de saúde. Ela é prioritária tanto na parte da atenção básica, que é a nível municipal, quanto no agendamento de consultas oncológicas no nível estadual, que é a nossa referência, que é Passo Fundo. Então, tanto o Hospital de Clínicas quanto o Hospital São Vicente, o prazo máximo para início de tratamento é 60 dias pela legislação. Mas nunca, até agora, a gente teve um caso que passou de 10 dias para uma consulta. Ele é muito eficaz, o agendamento. E tem alguns casos, até eu brinco com algumas pacientes, que elas tentaram no privado e o SUS foi mais eficaz no agendamento da consulta oncológica do que a agenda do médico privado. Então, é muito rápido o agendamento oncológico pelo SUS. Tá, só recuperando um pouquinho, então, para que quem estiver nos acompanhando. Eu quero fazer uma consulta, eu vou lá no meu postinho, né, que é a ESF que você falava, e eu vou dizer, eu estou aqui em busca de uma consulta para dar uma olhadinha de como eu estou, para fazer alguns exames, isso aí. A consulta da mulher. Isso. Tem que se referir à consulta da mulher. Isso, porque assim, existe a consulta normal de check-up, onde você vai ver colesterol, triglicerídeos, todos os teus sistemas. E a consulta da mulher, que é direcionada para a mulher mesmo, né? Então, além dessas partes da mama, do colo de útero, é visto a parte hormonal, é visto a parte de desenvolvimento da mulher, a parte de desenvolvimento psicológico, a parte de desenvolvimento, se a mulher tem prazer, o que ela pode fazer. Então, é toda direcionada para as dificuldades que a mulher está tendo em relação ao seu organismo, para que ela tenha uma qualidade de vida no ser mulher também. Então, não é só a mama e o colo de útero, é todo um conjunto que é feito pela enfermeira para que a mulher tenha esse atendimento focado na saúde da mulher. Aí tem o próprio preventivo, por exemplo, faz aí. É inerente a esse atendimento. Sem consulta da mulher. Sem pagamento, sem nada. Né? A mamografia gratuitamente. Também gratuitamente, o ultrassom complementar se houver necessidade, tudo isso feito na consulta da mulher. Então, nossas equipes de enfermeiras são capacitadas para desenvolver essa consulta de forma a abranger o máximo possível
o ser mulher para que venha a qualidade de vida após essa avaliação. Agora, nesse mês de outubro, de fato, as mulheres olham um pouquinho mais para si, seja em função da campanha, ou enfim, é um momento específico que a mulher acaba olhando mais para si e daí dá aquele start, né? Preciso procurar ajuda, preciso fazer os meus exames, meu Deus do céu, não fiz os exames ainda nesse ano. E aí, eu queria saber se no mês de outubro, de fato, a Secretaria da Saúde, os postos, têm um trabalho diferenciado. Sim. Todos os anos, cada equipe, de acordo com a sua população, cria estratégias para trazer essas mulheres para o cuidado da mulher. Então, a gente não gosta muito de rotular só no câncer de mama, a gente não trabalha só com a doença. Então, elas buscam, agora dia 19, teve 2 unidades que trouxeram, então, a parte de atendimento de terapias holísticas, de beleza, de maquiagem, de massoterapia. Algumas unidades fizeram cabelo. São ações para valorização da mulher, porque a mulher só vai pensar em cuidar a mama, o colo, se ela se cuidar como mulher, né? Então é bem importante a gente resgatar o ser mulher para que tenha esse cuidado com a saúde. A mulher é aquela que faz tudo, né? Por então, todo mundo, né? Ela tem que cuidar do almoço, da casa, do trabalho, da roupa, dos filhos, do cachorro, do gato. E a última pessoa que ela vai lembrar é ela. Então, a gente aproveita esse outubro para trazer de volta esse ser mulher. E as unidades vão se organizando, então, de acordo com... Cada uma tem uma ideia, decora a unidade, traz as mulheres, faz um chá da tarde, traz coisas que valorizam mesmo o ser mulher. Que legal. Ana, como é que foi contigo? Antes de iniciarmos aqui, eu pedi para a Ana se ela se sentia à vontade de falar sobre algumas coisas também, né? Então, nós vamos te questionando, né? E Sim. também compartilhando um pouquinho da tua história, assim. Então, em 2019, fevereiro de 2019, eu acabei passando a mão num caroço que tinha, um caroço muito estranho que tinha na minha mama. Tu sentia dor ou não? Não. E veja bem, foi toque mesmo. Em agosto de 2018, eu sempre fui acostumada a fazer todos os exames. Não é que seja neurótica, não, mas em função de que a minha mãe teve câncer de colo de útero. Então, depois que ela faleceu, eu sempre fui muito precavida assim, na questão dos exames. Então, em agosto do ano de 2018, eu havia feito todos os exames e eu não tinha absolutamente nada. E em fevereiro, acabei que, né, estava passando creme assim no corpo, acabei encontrando um nódulo. 6 meses depois. 6 meses depois. Isso foi num sábado. E aí, fiquei o final de semana inteiro matutando sobre isso, né? Mas digo, não, eu vou procurar um médico porque, né? É uma coisa estranha que tem no meu organismo. E aí, na segunda-feira, fui no ginecologista e ele acabou pedindo os exames, enfim, veio o resultado, ele me chamou lá e aí veio todo aquele turbilhão de coisas, né? De sentimentos, né? Porque a gente nunca recebe uma notícia dessas de uma maneira positiva. Não é uma coisa fácil e a primeira sensação que vem na cabeça da gente é a questão morte. Infelizmente, hoje o câncer não é uma sentença de morte quando você recebe esse diagnóstico, mas tem muita coisa que dá para fazer, que dá para salvar as vidas. Nesse teu caso, eu entendo, né? A Fernanda também está aqui para me ajudar. Você foi muito ágil, percebeu, já buscou ajuda, já fez o que tinha que fazer, recebeu o diagnóstico e foi horrível, mas aí já começou um tratamento. Sim. Como foi isso, Ana? Explica pra gente. Porque assim, então depois do ginecologista aqui de Marau, eu fui encaminhada para um mastologista. Primeiro eu fui num mastologista em Passo Fundo. E aí, ele pediu vários exames e eu passei o mês de março inteirinho fazendo exames e na sequência aí ele já me chamou para fazer a cirurgia, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi a mastectomia. Então, eu tenho mastectomia na mama direita, né? E então foi a primeira coisa que eu fiz. Aí depois da cirurgia tem um tempo para recuperação
E aí já fui encaminhada para tudo que o câncer dá direito, né? A mastectomia, quimioterapia, radioterapia, enfim, imunoterapia eu fiz também. Então, é todo um tratamento, duração de 1 ano. Nesse caso, quando você fala em mastectomia, é a retirada da mama, A né? retirada da mama. Tá, e aí antes nós falávamos também, nesse caso, porque o próprio SUS também oferece a prótese, né? Nesse caso, você Sim. também fez depois todo o processo de Sim, prótese. eu no mesmo momento em que eu retirei o câncer, eu coloquei as próteses, sim. Mas aí fez nos dois. Fiz nos dois. Por um convênio, né? Tá. Fiz por um convênio. Fer, vem um pouquinho mais para cá que aí a gente te escuta melhor. Nesse caso que nós falávamos, só para linkar aqui com o que a Ana falava, o SUS oferece, mas aí é só na mama em que há o problema, né? Em que há a doença. Isso, Um pouquinho diferente. O SUS, ele oferta, então, a correção da mama no momento da mastectomia, porém da mama que foi realizada a mastectomia, né? A mama que permanece saudável, ela vai continuar como a mama in natura da mulher. Porém, o que a gente tenta fazer é que fique o mais simétrico possível, na mesma proporção que a mulher tem a outra mama. Então, não vamos colocar uma prótese pequena em uma mulher que tem a mama saudável grande, né? Mas sim, o SUS oferta, que antigamente tinha aquelas cirurgias muito radical, que tiravam toda a musculatura do peitoral, toda a pele. Então, ficava aquele corte enorme em transversal, assim, que a gente via nas imagens de prevenção ao câncer que mostravam na TV. Hoje é retirado apenas o necessário para a retirada do tumor e consegue-se fazer essa reconstituição no momento da cirurgia. Certo. E esse processo, até você receber o diagnóstico que tu estavas curada, quanto tempo foi? 1 ano. 1 ano, assim, que eu terminei tudo e que daí a oncologista me disse, ó, a partir de hoje, então, você já pode se considerar curada, mas você vai precisar de um acompanhamento, né? Inicialmente é um acompanhamento mensal, depois a cada 2 meses e assim vai. Hoje eu entrei no 5º ano já e eu faço acompanhamento a cada 6 meses. Agora é importante que a gente comente, né, Camila, que não necessariamente, se você sente, né, você vai fazer o autoexame e você sente alguma coisa de diferente na sua mama, não necessariamente seja um câncer maligno, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, porque é muito comum que mulheres tenham calcificações ósseas, que tenham, né, alguma coisa que não seja maligna no peito. Agora, o importante, né, é investigar, é dar esse primeiro passo que às vezes é tão difícil, né? E o autoexame, ele é muito importante num primeiro momento, mas também esse exame que por muitas vezes, né, minha própria ginecologista falava, a mamografia, ela é capaz de uma maneira muito eficaz de perceber coisas que a gente não percebe externamente no toque, né? Tem muita gente que faz controle de nódulos, né? Isso. E desde muito cedo, não necessariamente a partir dos 40 anos, como se tinha na mentalidade que tinha que ser a partir de uma certa idade, né? Eu, por exemplo, desde muito cedo faço acompanhamento. Isso. Na verdade, é bem importante, até a Ana comentou ali que ela descobriu 6 meses depois, ao tocar, né? Então, uma coisa que a gente costuma orientar as mulheres é que se conheçam. Elas têm que saber como elas são, como é a mama natural delas, para saber reconhecer qualquer alteração que aconteça no decorrer da vida. Que as nossas mamas vão envelhecendo e mudando conforme a gente também vai passando o tempo. Porém, a gente depender de um diagnóstico feito pelo toque, esse tumor tem que estar, esse nódulo, esse tumor, num tamanho muito grande, dependendo do tamanho da mama da mulher. A gente pega uma mulher com uma mama muito grande, para aquele tumor chegar na parte da pele e conseguir ser tocado, ele vai estar num tamanho muito grande já, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa mamografia de rastreio, que ela vai... É um raio-x a mamografia, gente, não é nenhum exame tecnológico de ponta, assim, é um raio-x da mama. E ela vai conseguir ver o que é sólido, o que não é sólido, o que é ducto, o que não é ducto lá dentro, e vai conseguir determinar se isso pode ser algum diagnóstico de um nódulo. Esse nódulo pode ser benigno. Ele pode ser uma calcificação, ele pode ser um processo infeccioso ali que cicatrizou,
Pode ser várias coisas. Então, por isso que é importante a gente ter essa informação para saber fazer o controle, ou saber fazer a biópsia, ou saber qual segmento dá. Então, é por isso que a gente chama as mulheres para fazer mamografia. E a questão da idade, até existe um limite ali de que o SUS preconiza para fazer a idade acima dos 50, aí dos 40 a Sociedade Brasileira de Mastologia. Porém, mama, mulher que vê qualquer tipo de alteração, não importa a idade, aquela é a hora de fazer a mamografia, sim, né? Isso é bem importante. Então, é importante que diga que qualquer alteração, procure o posto de saúde. E se não tiver alteração, uma vez por ano realize a consulta de saúde da mulher. E outra coisa que eu gostaria de falar, que eu conversando com mulheres, a gente vê que há um preconceito muito grande, né, com o exame da mama. Muitas mulheres acabam falando que dói, que é desconfortável, né? Quem desconfortável né? Quem tem a mama Sejamos, também um pouco menor, mais densa, né, mas sofre um pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer assim, ó, talvez só o fato, né, de alguém estar ali, uma pessoa que você não conhece, né, desconfortável nesse sentido. Daqui a pouco é um constrangimento. Um constrangimento, mas não que doa, enfim. Não, acho que não é isso. Mas só porque alguém diferente está mexendo. Talvez, né? porque aperta, né, entende? É. Acho que, de qualquer modo, talvez a pessoa ache isso estranho. Só que se nós pensarmos o quanto isso nos ajuda, né, esqueça todo o resto. Exatamente. Né? Eu, no meu caso, vou dizer para vocês que dói um pouco, sim. Eu tenho uma mama um pouco menor, né? Ela é muito mais densa. E aí há um pouquinho mais de dificuldade, sim, na hora de fazer. Mas eu sempre faço, não deixo de fazer em função disso, não, porque é importante, né? Então... E algumas pessoas precisam fazer a ecografia também, né? Isso. Ela é mais tranquila, mas... Não sei se ela é complementar. Ela é complementar. A questão da mamografia melhorou muito nos últimos anos. Realmente, nós tínhamos aparelhos antigamente, assim, que eles eram pesados, realmente faziam uma pressão maior, machucavam. Algumas mulheres até se queixavam de ter hematomas, tal, mas isso mudou muito. Todos os hospitais hoje têm as mamografias digital, que é um processo bem menos compressivo, invasivo. A Ana provavelmente fez esse também nessa época. Mas sim, ela é um raio-x, como é um raio-x, ela tem que ser comprimida pela chapa da imagem, né? Então ela vai ser comprimida para sair toda a imagem ali. E quem tem mama muito pequenininha vai sofrer mais, quem tem a mama muito volumosa também vai sofrer um pouquinho mais, mas no final das contas, assim, o benefício de realizar a mamografia é muito maior do que aqueles 2, 3 segundinhos de compressão que a mama vai ter, né? E a ultrassom, ela é usada como complementação, nesses casos onde a mama é muito densa, ela não consegue distinguir direito aquela imagem, aí a ultrassom vem para complementar a visualização da mamografia. Mas padrão ouro, sempre a mamografia. A gente fala muito em mulheres, lógico, né? Mas os homens também, né? Têm câncer de mama. Como é que é feito o exame? É só a ecografia? É feito também. A mamografia também? É feito. Normalmente eles fazem primeiro uma ultrassom, porque aparece o nódulo, né? Então é a partir dali que vai ser feito o diagnóstico. Mas o câncer de mama no homem, ele é aquele câncer que normalmente é hereditário, né? É 1% dos casos, porque a principal causa de mulher ter câncer de mama é o estrogênio, que é o hormônio masculino, né? Feminino, aliás. Então, o principal risco é ser mulher. Aí cabe a eles essa parte que é mais genética, 1%. E é importante dizer que mulheres que têm homens com câncer de mama na família, façam o exame, porque é hereditário. Esse sim é aquela mulher que tem que ter todo o acompanhamento, mesmo jovem, porque a chance de ter é maior do que aquelas que não têm. Tá, eu tenho uma pergunta relacionada agora a quem já tem essa questão na família, casos de câncer de mama. Existe alguma orientação para remoção da mama preventivamente? Como fez a Angelina Jolie? Como fez a Angelina. Vários famosos fizeram isso, né? Às vezes fazem até um exame mais de DNA, enfim, detectam que há possibilidade de ter, e aí retira a mama. Isso, existem alguns marcadores genéticos que são feito esse mapa para ver se a pessoa tem, e tem esses marcadores positivos, e tem história de câncer de mama em pessoas
da família próxima, de primeiro grau, ou teve o câncer de colo, como a mãe da Ana, né? Então, é indicado, sim, que a gente faça preventivamente quando esses quesitos são positivos nessa mulher. Porém, mesmo tendo todos esses quesitos, ou tendo alguém com câncer de colo, alguém já na família, o câncer que ela pode desenvolver é muito diferente daquele que seria o hereditário. E não existe um padrão. Então, quando fecha muito o critério, alguns recomendam sim a remoção antes de ter. Sim, inclusive pelo SUS. Inclusive pelo SUS. Porque fecha esses critérios que são os protocolos que a gente utiliza. Então, quando a evidência é muito forte, nós não vamos ir contra a evidência, né? Mas em alguns casos que não fecha protocolo, que fica aquela coisa, então o acompanhamento frequente é feito ao invés da remoção cirúrgica profilática. E aí, depois desse ano todo turbulento, quando tu recebeu aquela notícia, lembra como é que foi? Tenta nos contar. Agora vamos chorar. Eu não tenho muita lembrança deste momento, porque foi uma coisa assim tão boa que eu acabei apagando da minha memória. Uma emoção muito forte. Foi uma emoção assim muito, muito, muito grande. E quando a médica me chamou e me disse, a partir de agora, né, tu tá liberada para seguir tua vida, né? Seguir a tua vida, mais leve, mais, né? Até porque, assim, quando eu decidi que eu ia fazer todo o tratamento, e esse tratamento iria depender muito de mim, sim, eu decidi que eu ia levar uma vida leve. Que esse tratamento não ia me derrubar, porque eu tinha que ser mais forte que isso. E foi o que eu fiz. Eu levei, claro, não é um tratamento leve. Sim, mas assim, eu decidi que eu escolheria como que ia ser isso, né? Apesar de ser medicações muito fortes, muito que te derruba mesmo, eu disse que eu ia me olhar, que eu ia me cuidar, para que esse tratamento, esse 1 ano de tratamento, fosse uma coisa bem, né, bem leve. E não teve um apoio familiar, com certeza, né, Ana? Exato. Assim, o apoio da família, o apoio dos amigos. É sempre quando a gente conversa com alguém, elas sempre te dão uma luz, né? Todo mundo tá rezando por ti, na verdade, em né? Ti, tô te mandando essa mensagem de exatamente, carinho. Exatamente. Então, isso te fortalece. E eu decidi que esse ano ia ser leve. E tive sim momentos bastante duro, bastante ruim, mas eu consegui passar de uma forma que eu me propus. E aí, quando eu recebi da minha doutora, assim, que a partir daquele momento eu podia ficar mais tranquila, eu não consigo lembrar disso. Eu não lembro consigo. Qual foi a primeira coisa que tu fez, assim, quando saiu do consultório? Tu foi tomar um sorvete? Ou uma cerveja? Eu não quero ser assim, né? Mas eu fui tomar uma cerveja com álcool. Porque assim, a gente fazia a radioterapia ali na frente do Mercado Zafari, em Passo Fundo, né? Sim. E aí a doutora que cuidava da gente lá na radioterapia, ela dizia, só cervejinha sem álcool, imagina, né? Então, Durante às vezes, a gente saía da radioterapia e passava ali no mercado e comprava uma cervejinha sem álcool. Aí, mas eu tinha tanta vontade de tomar uma cerveja. Olha essa, que gente, essa curiosidade eu amei também. Eu fiz isso. Eu me dei o direito de fazer isso, de passar lá no mercado, naquele mesmo que eu comprava a cerveja. Eu falei sorvete porque eu conheço uma pessoa que foi tomar um sorvete sozinha e cada um faz uma coisa que vai te fazer bem, né? É um momento teu, né? Muito é um momento teu. da gente, assim, e é um momento, assim, é um momento que parece que estão te devolvendo alguma coisa, sabe? Parece que estão te devolvendo aquela vida que tu tinha antes. Porque quando
quando tu recebe o diagnóstico de sim, você está com câncer, a tua vida muda completamente. A tua vida muda completamente. Agora, falando em mudar a vida completamente, muitas mulheres, especialmente que são muito vaidosas, têm muita dificuldade, né, com esse tratamento, porque ele, de fato, além de ser muito difícil, ter muitos sintomas ali, cansaço, e às vezes te derruba, como tu mesma falou, tem a questão do cabelo, né? Como é que foi pra ti isso, Ana? Pra mim, isso foi... eu vou te dizer que... E eu acho que foi em função de vaidade mesmo. Isso foi uma coisa que... Foi uma das coisas que mais me deixou chateada. Tu deixava de sair de casa por causa disso? Deixei algumas vezes. Mas, sim, eu optei por usar uma peruca. E deu a caso, assim, de eu... lá no hospital mesmo, a doutora me disse, tu desce ali em tal lugar que eles ofertam peruca. E eu fui ali, tinha uma que ninguém queria. Ninguém nunca queria, porque ela não era assim. E eu disse, eu vou levar essa aí e eu vou arrumar para mim. E, de fato, ela ficou muito parecida com o meu cabelo. Olha, interessante. Então, eu optei, sim, por usar peruca, assim, quando eu saía pra rua, né? E, então, eu usei a peruca. Mas eu tive um episódio, assim, muito, muito triste de preconceito. Opa! Sim, porque a gente passa por isso também. Então, porque eu acho que a nossa sociedade ainda não está preparada, né? Para ver uma pessoa careca, para ver uma pessoa sem cílio, para ver uma pessoa sem sobrancelha. Eu acho que ainda é um tabu. Então, eu tive um episódio que, assim, a médica sempre me dizia, tu precisa ir numa academia, tu precisa se exercitar, porque isso vai te ajudar no tratamento. E eu um dia peguei, careca, botei um bonezinho e fui para uma academia. Meu Deus, foi uma sensação horrível quando eu cheguei lá, assim, todo mundo, eu tive a impressão que todo mundo me olhou. E todo mundo falou no mesmo momento. Assim, baixinho, sabe? Então, isso é uma coisa que me deixou muito chateada. É bem importante falar sobre isso. Gente, né? Eu acho que a nossa sociedade não está preparada para ver a pessoa passar por um tratamento oncológico. Mas quando você falava, Fernanda, da mamografia que mudou muito, né? Que hoje é menos invasiva, vamos dizer assim. Por vezes eu fico pensando, e eu peço desculpas por me emocionar, porque infelizmente eu tenho um histórico familiar, né? E infelizmente eu não tive a mesma sorte, né? Eu me refiro à minha mãe. Mas aí eu fico pensando nessa situação toda que a Ana relata. Seria interessante também que em algum momento a gente também tivesse a chance de uma quimioterapia ser menos agressiva, radioterapia ser menos agressiva. Eu fico pensando assim, quando é que a gente vai poder fazer uma quimioterapia e não perder o cabelo? Sabe? Mas isso também evoluiu, né? já. Tomara que um dia a gente não tenha mais. Alguns tratamentos que não necessariamente... somente em alguns casos, talvez, de mais relevância da doença se faz esse tratamento. Mas... Na verdade, a quimioterapia não é específica para a célula do câncer, né? Então, a quimioterapia, ela foi descoberta e ela é utilizada para matar as células de crescimento rápido. Então, e acaba tudo matando aquilo as que boas cresce também. rápido no nosso corpo vai ser atingido pela quimioterapia. Então, vai acontecer o quê? O estômago, por isso vai dar náusea, a pele, por isso vai ter o ressecamento, as unhas vão ser prejudicadas e o cabelo, que é uma das nossas células que mais rápido cresce no organismo, né? E é uma das características, a única característica do câncer que eles conseguem medicar. Então, algumas medicações agora com estudos novos estão evoluindo, a imuna está ficando mais direcionada, a Ana chegou a fazer. Então, acredito que vai evoluir para esse futuro onde a droga vai atacar exclusivamente aquele local onde nós temos o tumor. Então, por isso que vai melhorar. Tem algumas coisas que a gente já usa, tem umas toucas agora para não perder o cabelo, que reduz a queda. Mas eu acho que o mais agoniante, não sei, Ana, eu venho de fora, não passei por isso, mas é passar a mão, né, enquanto está caindo. Enquanto está caindo. Então, quando eu me dei conta que tinha começado a cair, porque eu só fui perder o cabelo na 4ª quimioterapia.
porque foi aí que eu comecei a fazer as mais fortes, que foram as vermelhas. As vermelhinhas? Essas aí são as que derrubam mesmo, né? Então, foi aí que eu comecei a perder o meu cabelo. E quando eu me dei conta, assim, que eu passava a mão e começou a cair, eu fui e raspei. Porque não tem condições da gente ficar perdendo, né? Maço por maço, assim, porque é uma coisa muito agoniante. Muita gente faz isso, né? Acaba. Então, eu fui lá e raspei. Raspei e já coloquei a peruca, né? Porque já estava tudo prontinho, né? Desde a primeira quimio eu já tinha me preparado, de certa forma. Mas vou dizer para vocês que não foi uma coisa fácil. Porque a gente se olha no espelho, a gente perdeu tudo. A gente às vezes não se reconhece, né, a identidade da gente se foi. Se foi assim do dia para noite. Assim como é o diagnóstico, né? Tu tá super bem, tu não tem nada, tu não tem uma dor, tu não tem uma tontura, tu não tem absolutamente nada. E quando tu vê, tu tá com uma sentença de morte nas tuas mãos. Então, é bem doloroso isso. E essa questão das sentenças de morte que a Ana fala, não é nem tanto por saber assim, eu tenho um câncer. Ok, hoje a gente sabe que câncer é tratável, é curável, tudo. Mas eu tenho um câncer, eu não sei se o meu organismo vai responder a esse tratamento. Ao tratamento, né? Não é só o diagnóstico, é aquela questão que a paciente sente de eu vou conseguir, o meu organismo vai responder a esse tratamento. E se não responder, existe uma outra opção? Então, é um sentimento, assim, além do diagnóstico em si, te tira o chão para tudo. Tu não tem mais planos, tu não existe, tu não tem mais futuro. Tu tá em stand-by até que teu corpo dê um resultado positivo para aquele tratamento. E tem que ter muitos cuidados, desculpa, Cami, e tem que ter muitos cuidados enquanto tu tá fazendo o tratamento, porque há uma queda da sua imunidade, né? Então, você acaba se restringindo nos locais que você costumava ir, nas coisas que você costumava fazer, né? Muda totalmente a tua vida. Né? Eu tinha muito cuidado, assim, em sair... Apesar da doutora sempre dizer, você precisa levar uma vida normal, mas com cuidados, né? Então, assim, eu não ia onde tinha muita gente, e isso me deixava muito triste também, porque eu sempre fui de estar em todos os lugares, muito, né? Sociável, né, Ana? Sempre fui muito sociável, então isso me restringiu bastante. Então, as coisas que tinha na Casa da Cultura, eu ficava pensando, não posso ir porque, né? Local fechado, muita gente, pode ter muita doença, né? Isso. Então, é um momento que tu tem que cuidar de ti. Tu passa a olhar somente para ti. E esse tratamento de quimioterapia, ele não é feito em Marau, né? Não. Então, esse também é a minha dúvida. A Secretaria de Saúde tem transporte para essas pessoas que fazem esse tratamento? Como é que funciona? Sim, a nossa referência é Passo Fundo, nos 2 hospitais, o São Vicente de Clínicas. E a gente tem transporte, e temos transportes. Antigamente era uma vez o dia, e voltava de manhã e voltava de tarde, as pessoas tinham que ficar lá aguardando. Então, pensando justamente nessas pessoas, a gente colocou um transporte que sai às 5h30 da manhã, aí retorna no meio da manhã, aí o outro vai às 11 horas, retorna no meio da tarde, o outro vai à 1 e retorna no final da tarde, porque a quimioterapia é um soro, é um tempo que a pessoa fica recebendo medicação endovenosa, mas é um soro que são vários e que vai entrar de forma lenta. Então, algumas vai durar 1 hora, outras vai durar 3 horas, outras vai durar 4 horas. Então, vai depender do tipo de tratamento que o paciente está usando. Aí, para ter esse conforto no transporte, optou-se em fazer dessa forma o tratamento. E mesmo assim, caso seja necessário ficar em Passo Fundo, o município oferta também 2 casas de apoio, sem custo nenhum, para a população. Importante. Uma próximo ao Hospital de Clínicas e a outra próxima ao Hospital São Vicente, que é a Servipref, né? Para que possa ficar o familiar, possa ficar o acompanhante, possa ficar para retornar no dia seguinte. Porque, né, logo depois pode ser que os sintomas não ocorram, né? Mas algumas pessoas logo depois já, né? E às vezes a gente chega lá, porque sempre antes da quimioterapia, a gente faz, o dia anterior a gente faz os exames, todos para ver se tá com a imunidade boa, se tá tudo bem, enfim.
E aí a gente chega lá, primeiro precisa fazer a consulta com o oncologista, né? E ela vai avaliar os exames, se há condições ou não de fazer a quimioterapia. E eu, uma vez que eu fui fazer, eu precisei fazer sangue antes da quimioterapia, né? Para que o meu organismo ficasse, assim, preparado para ter a quimioterapia. Então, a gente nunca sabe a questão de horários, né? Então, isso da Secretaria de Saúde é excelente, porque se tu vai de manhã, aí dá algum problema, mas tu tem um outro horário para retornar. Então, só precisa, né, organizar o agendamento justamente por causa do número de lugares. É uma van? Como é que é? É um ônibus. É um ônibus. É um ônibus. É um ônibus. São 2 ônibus e daí eles vão se revezando nas idas e vindas ali e conseguem manter esse fluxo contínuo. Legal. Deixa eu mandar uns alôs aqui, Cami, mandar um alô para quem está nos assistindo. Um abraço para Claudete, para Leia, para Odila, para Ana Onaiser, para Láudia, para quem mais aqui? A Zenete, a Adriane, a Silvânia, a Zulmira. O pessoal mandando bom dia também aqui, porque olha só, no final aqui do programa, a gente vai dar uns presentinhos. Esse aqui é um deles, que eu chamei de case e a Camila chamou de... Necessaire, para você colocar as maquiagens. É uma bolsa, uma sacolinha. E então você vai participando aí, manda um bom dia, enfim... Faz qualquer tipo de pergunta aqui que a gente vai também respondendo e você vai participando. Um abraço para Joyce, para o Azemir, para Jed. Beijo, Jed! Sempre na nossa companhia, né? Tanto na frequência como também aqui nas nossas lives. Então, agradecer muito a todos que estão aqui participando. E a Marinês disse o seguinte: bom dia. O povo marauense não pode se queixar da saúde do nosso município, porque somos muito bem atendidos, disse a Marinês. Isso é um sinal muito positivo, não é mesmo, Fernanda? Com certeza. Quem conhece a Secretaria de Saúde de outros municípios, a realidade que tem, o Brasil não é homogêneo em relação à saúde, então a gente tem uma saúde bastante diferenciada e sim, temos uma saúde de qualidade no município de Amaral. Tem mais comentários aí, Igor? Tá? Pode colocar pra gente na tela. Vamos que a gente dá uma olhadinha aqui. Eu amo essas duas maravilhas. Que legal. Ali, ó, eu não consigo enxergar o nome da pessoa. Sim. A Rosane? Um abração, Rosane. A Rosane faz um trabalho maravilhoso também na ESET, Pode colocar na tela aqui que a gente vai lendo. A Claudete Batistello, o equilíbrio emocional é parte do tratamento. Boa. É bom que a Claudete tenha falado nisso, porque... você falava do atendimento, você falava da sua médica, e eu lembro muito, não gosto muito de falar da minha mãe, porque ela não está aqui para me dizer se eu posso falar dela ou não, mas enfim, acho que isso ela não ia achar ruim, que ela dizia, o meu médico é meu anjo da guarda. Ela se sentia assim como metade do caminho já cumprido, né? Quando ela recebia esse amparo médico. Então, disso também depende o equilíbrio emocional de quem está ali enfrentando esse momento, com certeza. né? E eu vou te contar, quando eu entrei na sala de cirurgia, o meu médico pegou na minha mão e me disse assim, eu faço essa cirurgia 5, 6, e foi numa quarta-feira, 5 a 6 por quarta-feira. E o meu trabalho aqui é 40%. Os outros 60% é você, é aquilo que você vai responder, mas também tem o teu Deus, que você precisa confiar. Então, assim, é confortante tu ouvir isso do médico, né? Poxa, o trabalho dele é um trabalho importante, sim, né? Mas é 40%. Os outros 60% é aquilo que você vai dar, é aquilo que você vai acreditar. E essa relação, né? É essa relação que você tem. É de confiança, né? De confiança. Segurança. E dele dizer, você também é parte deste tratamento. Vamos fazer junto. A gente está aqui e está junto. Né? Então, isso é bastante importante também. Agora, existe um acompanhamento psicológico também para quem está passando por essa questão de saúde, Fernanda?
Sim, ele é ofertado, inclusive, na rede de tratamento do SUS, né? E nós temos aqui no município também, caso as pessoas queiram acessar essa parte de acompanhamento nos ISFs. Marau é um dos poucos municípios que oferece desde muito tempo, acho. Eu vim para Marau já tinha, eu estou aqui há 18 anos. Então, Marau sempre ofereceu esse acompanhamento psicológico nos ISFs. Apesar de não fazer parte da equipe, a gente sempre achou que é um equilíbrio, né? Então, a parte física, a parte mental e, como a Ana disse, a parte espiritual também. Não existe nenhum tratamento que vai ter resultado se a pessoa desistir. Então, é essa parte que vai dar. Pode ser a melhor quimioterapia, o melhor cirurgião, o melhor hospital, o que o dinheiro pode te comprar de ponta. Mas se a pessoa não tiver a coragem de seguir, de lutar, de restabelecer, o corpo não vai restabelecer. É incrível. Eu acho que uma das palavras mais importantes do tratamento é a questão da coragem. Porque eu vou dizer para vocês que chegou lá na 7ª quimioterapia, eu tinha tanto cansaço que eu até, por vezes, assim, né, me desanimei e pensei que eu pudesse desistir ali, que já estava tudo bem. Mas daí não, né? Não é assim, eu preciso persistir, eu preciso ir... Você tira força de você não sabe onde, né? Não sei de onde, mas eu quis continuar. E eu fiz um ciclo de 16 químios. Então, é bastante. Nossa. É bastante porque o corpo, assim, cada químio vai ficando um pouquinho mais fraco, né? Então, apesar de eu ter me alimentado muito bem, né? Tu conseguia comer direitinho, assim? Eu conseguia, sim. Eu conseguia comer direitinho, sim. Eu não tive, assim, maiores reações. O que eu mais tive mesmo, assim, foi cansaço. Eu tinha muito. Eu ia tomar banho e aquela água que caía em mim, assim, parecia pesada. Então, eu tive muito cansaço e foi uma das reações que podem dar que eu mais tive. Muita gente. Tem mais comentários. Vamos ver. O pessoal não conhece aqui o estúdio, mas tem uns equipamentos que às vezes me atrapalham. Eu não consigo ler daqui, por isso que eu estou esperando você ler. Me atrapalha, não, só porque mas essa eu consigo ler, assim. Histórico familiar por parte paterna, a avó paterna também interfere, é a Luana Strapasson. Sim, pode ser hereditário também, porque o hereditário nem sempre é contínuo, né? Às vezes ele é saltatório, o gene permanece ali, mas quando ele aparece na alguém da família, ele vai se manifestar, mas não é um único indicativo. É indicativo de que sim, você é obrigada a fazer esse acompanhamento precoce de saúde da mulher, de fazer rastreamento, conforme vai se manifestando, mas não é um indicativo único de que pode ter um câncer familiar. E não é só caroço, né, gurias? Tem vários sinais, né? Vários sinais. Às vezes muda um pouquinho o formato. A secreção. Uma secreção. Até manchas, eu acho que tem que observar. A parte do mamilo é importante. Então, por isso que eu falei que é importante a gente se conhecer o que é normal. Tem mulheres que têm mamilo bem grande e protuso, tem mulheres que já nascem com ele para dentro. Tem mulheres que fazem essa inversão após o aleitamento do primeiro filho. Então, tem várias características que a gente vai ter que conhecer para saber o que realmente mudou. Tem mulheres que um dos sintomas é fazer tipo uma casca de laranja, enrugar uma partezinha da mama, porque o tumor lá dentro está puxando o tecido. Vai ter mulheres que vai ter secreção, então pode ser sanguinolenta, pode ser uma aguinha, pode ser uma coisa semelhante ao leite, né? Na axila, às vezes, ínguas na axila também pode ser um indicativo. Então a gente tem que estar sempre como mulher, toda vez que vai tomar banho, quando vai lavar a região da mama, se palpa, se toque, veja na axila se tem alguma coisa, né? Isso não vai fazer mal e só vai trazer um benefício caso a gente veja alterações. Agora, você falou do aleitamento materno. O aleitamento materno traz benefícios e pode prevenir, por exemplo, casos de câncer de mama, pode. Né? Ele é um dos fatores de prevenção da mulher não ter o câncer de mama, porque o que acontece? Quando a mama, a mulher na gestação, ela prepara a mama para o aleitamento, ela atinge o patamar máximo de maturação daquelas células, né? Elas foram criadas para isso. Então, no momento que a gente faz esse processo, a gente
reduziu a chance de ter algum erro celular por não utilização, não maturação dessas mamas. E enquanto a gente está gestando, né, a gente não tem estrogênio. Então a gente tira férias desse hormônio feminino aí, que é um dos principais fatores de risco. Então, duplamente, ela acaba nos protegendo durante esse período. Mais comentários. O Igor é super legal, sabe por quê? Porque eu disse que o equipamento estava trabalhando, ele já tirou do lugar. Isso é eficiência muito bem, produção. Os melhores estão aqui com a gente. Os melhores, nós trabalhamos com os melhores. Rosiane, bom dia, gurias. Nossa secretária é sensacional. A Fer sempre muito preocupada com os nossos pacientes. Viu, Rose? Que legal, né? Esse elogio desses. Só vamos fazer jus ao secretário Douglas, eu acho que ela quis escrever secretaria. Olha não só. Secretária, né? Sempre Douglas Kurtz, que é o secretário de saúde, e a Fernanda é da diretora de ações em saúde. Isso. Eu não li. A Dani Guidino, um beijo pra Dani. Beijo, Dani, que também, né? Nossa, guerreira demais. Eu conversei com ela esses dias. Sempre um dia de cada vez. E como diz a Ana, você não pode desistir. Ela tá na luta, Dani. Tá na luta, né? E não podemos desistir nunca. Nunca. A Dani é meu exemplo de guerreira, de fé, minha amiga. Hoje nós vamos dar uma passeada, né, Dani? Opa! Sempre é bom, gente. Hoje é dia das meninas. Ótimo. Quartou. Assim, olha, passa muito rápido o nosso tempo Meu aqui, Deus, é 8 minutos saltando pro meio-dia. A gente vai pedindo aqui para nossa produção que já vá organizando o sorteio, por favor. Aqui, os presentinhos que a gente vai dar, né, nessa manhã. E agradecendo. Tem gente aqui me passando os nomes que pode ser. Quais são os nomes que pode ser essa, necessaire, case, bolsa, maletinha de mão, não? Deixa eu só mostrar aqui para as meninas, porque ela é personalizada da tua Rádio Alvorada. É muito chique. Estamos com inveja, né? Muito legal. Eu gostaria muito de ganhar essa. Sério. Estou precisando. Mauro Matesco tá ouvindo? As meninas aqui, nossas convidadas, gostariam de ganhar. Gente. Eu estou precisando muito. Uma necessidade dessa. Super, é muito bom. Eu adorei a minha, eu uso muito a minha. Então, enquanto o João vai aí organizando, então, quem vai levar esse presentinho, né? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, né, a quem a gente tem um carinho enorme e que estão conosco nesse projeto: o Centro de Diagnóstico, o Dr. Lucídio Busnello, que é médico psiquiatra, Cuidar Bem Card, a Manfron Oftalmologia, a AF Tecnologia e Segurança, a DB Uniformes, Solucione Imóveis sob Medida, Meneguci Arquitetura e o Hospital Cristo Redentor. Aproveitar a audiência, porque eu acabei de receber aqui um comunicado do Hospital Cristo Redentor que nos fala a respeito da central telefônica, porque há problemas técnicos e há dificuldades de funcionamento das linhas telefônicas. Então, o pessoal tem 2 números aqui, 992652321 e o 992652464. Também é o WhatsApp, o 33429400. Esse aí que seria o principal lá do hospital, então é o WhatsApp. Pode usar, mas o WhatsApp. Agradece o pessoal do Hospital Cristo Redentor que está na nossa companhia e que nos encaminhou essa informação, sabendo aí que nós temos também um público conosco na transmissão desse nosso programa que a gente ama tanto, né? Rosana, com certeza, se tornou aí como é que é? Uma menina dos olhos para nós, isso, né? para nós, a gente... Olha aí! Produção eficientíssima! Já veio o presentinho aqui, receba. A Ana Fernanda, das mãos do nosso gerente. Olha que lindo! Nosso gerente Mauro Matesco, entregando aqui um presente também às nossas convidadas. Muito legal, meninas. A gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que a colaboração de vocês nesse momento, desse Outubro Rosa, marca esse momento e também chama a atenção das mulheres aí que não estão se cuidando direito, atenção, né, que passem a se cuidar, procurem por essa consulta da mulher, tá? Esse é o nome, consulta da mulher no seu ESF, para ser atendida nesse período, para buscar a prevenção, para que a gente não tenha nenhum problema em caso também
da doença acontecer, né, que a gente possa ter o melhor encaminhamento, né, um encaminhamento rápido para tratamento. E aí, Josh, quem vai levar? Eu tenho um microfone para ti aí. Cadê o Mickey? Tá para lá. Tá lá em cima do Então vamos Liga lá. O Mickey. Liga o Mickey. Vamos às ganhadoras, ou melhor, a ganhadora. Uma. Ou o ganhador, né? Não sei. Aqui vamos pode ver. falar. Então tá. Tudo ok. Então hoje foi só uma ganhadora. Sorteei número, porque para escolher qual o número da mensagem. E a escolhida foi a Odila Miri. Tá aí, Odila. Sorteada, Odila Miri. Que show. Só buscar o seu presente aqui na emissora, combinado? É lindo. Gurias, assim, ó, é muito difícil para mim falar sobre isso. Muito. E eu, nos últimos dias, pensei muito nesse programa, porque, infelizmente, eu vivi algo que não me traz boas recordações. Ao mesmo tempo, é bem importante que se diga que também vi transformações na pessoa da minha família que passou por isso, que talvez não tivessem ocorrido se não fosse esse momento difícil. Então, é como a Ana falou, eu vou buscar a leveza que possa existir nisso, de um jeito que talvez eu não tenha noção de como começar. E muita gente consegue, a gente sabe que dá. Trazer vocês aqui com essas informações importantes, acho que conforta quem está lá hoje pensando, eu preciso começar essa jornada. Eu preciso dessa força, né? Dessa energia. Força. Então, agradecer vocês, assim, ó, de coração mesmo, assim, com muito carinho. E muito obrigada por estarem aqui. Fernanda, que tem uma participação bem frequente, né, na nossa programação. A gente sabe que incomoda às vezes, mas né, temos essa missão também de informar. E a Ana, que também é super carinhosa conosco. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. A gente que agradece e como Secretaria de Saúde a gente fica à disposição, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que tiverem referente ao assunto, liguem, nos chamem, procurem o SF, não fiquem com dúvidas, gente. E não esperem o próximo Outubro Rosa, é sempre hora de começar a se cuidar. Muito A legal. tua Rádio Alvorada está toda iluminada de rosa. Né? De noite, gente, quem passa aqui na Rua Lauro Riceiro e Bortolom vai ver a gente iluminados de rosa aqui na frente, linda a nossa fachada, e é o momento da gente rememorar, né, esse momento importante de se cuidar. É verdade. E a semana que vem nós estaremos aqui novamente, Rosana Sim! Costenaro e eu, 11 da manhã, a gente bate ponto, hein? com mais um assunto. Eu não sei qual vai ser o próximo assunto, sabe qual vai ser o próximo assunto? Sei, Já vai viu. ser muito legal. Atenção, você que tem problema com dor de cabeça, hein? Ela Com já... cefaleia. É semana que vem, hein? Não pode perder. Você que reclama todo dia, né, desse problema, quarta-feira que vem a gente tem aí um convidado tem especial. isso também, né? O pessoal diz, quem vai essa semana no podcast? E olha, ontem me falaram assim, mas por que a Fernanda no Outubro Rosa? E aí eu já falei, porque nós vamos falar sobre a saúde pública. E a pessoa diz, que legal, sabe? Então é interessante que a gente tenha esse feedback dos nossos amigos aí que acompanham a nossa programação. Até a semana que vem. Beijo, até mais.